Amém, bom dia. Hoje eu estava conversando mais cedo aí com o Regis, né? A gente falou assim, hoje é o dia, é aquele dia que difere o homem do menino, né, Regis? Amanhece o dia chuvoso, a cama parece que tem um imã, né? Fica nos atraindo aí, mas Deus é bom, é por isso que estamos aqui hoje reunidos. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir do verso 46. Mateus 12, 46. Hoje, né, eu vou dizer assim, meu coração se alegrou muito, né, quando eu vi. Ela tem direito, hoje ela tem direito. Meu coração se alegrou muito quando eu vi a pequena Mirela, né? Oi, Mirela. Oi? Tudo bem? Olá. Ela está de novo aí na comunhão dos santos, né? Graças a Deus, no colo da mamãe aí. Eu digo assim que essas criancinhas, vez ou outra, acabam com o meu joelho, né? Madrugadas aí. Mateus capítulo 12. Queria ler com você a partir do verso 46. Hoje eu quero conversar com você, irmãos. Eu vou dizer assim, essa semana eu escutei uma frase que ela retrata muito bem aquilo que o Senhor trouxe hoje para a sua igreja, né? A gente diz assim, às vezes aquilo que é óbvio tem que ser dito, não é isso? Ou seja, aquilo que tem que ser algo claro para cada um de nós, tem que ser dito, tem que ser redito, tem que ter sempre trazido aí a nossa mente. Então, eu quero falar com você hoje sobre as certezas, né, que todo cristão deve ter. Esse seria o tema mais adequado para essa palavra. As certezas que todo cristão deve ter. Então, Mateus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 46. Enquanto nós lemos esse texto, eu peço que você não feche a Bíblia. Hoje nós vamos dar uma passeada muito bonita assim pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo, para que a gente saia daqui com essas certezas prontas, né, anotadas aí nas nossas agendas, grifadas na palavra de Deus, para que naqueles momentos em que a gente, né, porventura seja testado, né, colocado aí na prova, para que você tenha certeza no seu coração que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e que existem certezas que são inabaláveis na sua vida. Então vamos lá. Mateus capítulo 12, a partir do verso 46. Todos acharam? Todos acharam? Assim fala a palavra do Senhor. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos ler só até aí. É uma palavra que ela vai ser o primeira certeza que eu vou ler com você aqui hoje. É que a certeza que todo cristão tem que ter é que a cultura do reino, ela é diferente da cultura do mundo, né? E para que você entenda essa palavra, eu queria que você guardasse no coração 3 premissas, né? Ou seja, a premissa é o ponto de partida de onde você vai ser levado a um entendimento diferente, né? A primeira delas é que uma vida com Deus é pessoal, né? Uma vida com Deus é pessoal. Você tem que entender que ninguém vai conseguir fazer no teu lugar, entendeu? Seria exatamente isso. Ou seja, aquilo que nós vamos falar aqui hoje, ninguém vai conseguir fazer por você. Você é insubstituível nesse relacionamento entre você e Deus. Pronto, seria isso, né? Ninguém pode substituir você nesse relacionamento entre você e Deus. Você pode ser uma mulher de oração, você pode ser um homem de oração, você pode ser um filho de oração, você pode ser uma mãe de oração, um pai de muita oração. Mas o relacionamento daquela pessoa que você muito ama, você não vai conseguir substituí-lo nesse sentido. Isso é só uma premissa. Segunda, a autorresponsabilidade. O que significa autorresponsabilidade? Você é o titular das suas ações e das suas omissões. Amém? Você é o titular das suas ações
e das suas omissões. Essa é a segunda premissa. A terceira, que numa vida com Deus não existe meio certo. Sabe? A Bíblia nos ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não existe assim, mas eu, durante muito tempo, eu estou ali, mas agora eu faço errado. Ou seja, está errado. Não existe uma meia-verdade. Entendeu? Aquilo que a gente estava conversando sobre Abraão. Não existe uma meia-verdade. Entendeu? Algo que não é dito na plenitude daquilo que você quer dizer que é certo, é errado. Entendeu? Então essas são as premissas que eu queria que você levasse no coração. Uma vida com Deus é pessoal. Ninguém vai conseguir substituir você. Uma vida com Deus exige responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade ela é sua. E não existe meio certo. Entendeu? Ou seja, aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer, aquilo que você vai acreditar ou deixar de acreditar, ou é certo ou está errado. E sobre essas certezas que todo cristão deve ter, a primeira delas, como eu disse, é de que a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. A cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Eu digo para você assim, né? Será que alguém hoje, se eu perguntasse, fizesse essa pergunta para você assim, você acredita que a cultura do reino é diferente da cultura do mundo? Particularmente eu não acredito que algum de nós teríamos dúvidas em responder assim, sim, eu acredito que é diferente. Entendeu? Mas, vou dizer assim, lembra que eu falei para você deixar a Bíblia aberta? Vamos lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Para que a gente possa entender o significado da cultura do reino. Mateus 10, 34. Se você for rápido de endereço, você vai acompanhar. Se não, anota em algum lugar, tá? Assim diz a palavra, ó. Não pensem que vim trazer paz à terra. Isso é Jesus falando. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Ou seja, é uma cultura diferente do que se prega aí fora. Aqui a gente fala sobre prioridade. Jesus fala assim, olha, eu tenho que ser a prioridade na tua vida. Não existe amor maior que você possa se deparar, que você possa conhecer, ou que você possa viver, que seja maior do que o amor de você por mim. Seria isso. Ou seja, a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Posso dar um exemplo? Se você observar e você for deparar para as pessoas que não têm a cultura da palavra de Deus, de uma forma massificada das circunstâncias, você vai perguntar assim, vem cá, o que é que tem que ser mais importante para você? Se você chegar para uma mulher, é o seu marido ou o seu filho? Qual é que vai ser a resposta? Vai falar que é o seu filho. Se chegar para um homem e perguntar assim, vem cá, o que é mais importante para você? É sua mulher ou é seu filho? O que é que ele vai responder? Seu filho. Se chegar para alguém, tá? E a pessoa recebe lá, sogra hoje, só temos a senhora hoje aqui, sogra, né? Minha mamãe hoje não veio, foi vencida pelo imã da cama, eu acredito, né? Mas a Bíblia ensina que nós temos que honrar pai e mãe. Sim ou não? Ensina, beleza. Mas você, homem casado, mulher casada, dentro da sua casa, existe alguém que lidera a sua casa, sim ou não? Quem é que lidera a sua casa? Olha como é difícil, né? Vou refazer a pergunta, Acho que não entenderam, tá? Vou fazer de novo, né? Olha como a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Existe alguém que tem que ser o cabeça da sua casa. Sim ou não? Sim. Quem é o cabeça da sua casa? Beleza. Mas quem é o cabeça do seu lar? É o seu marido, é o homem, é o sacerdote. Entendeu? Você entendeu? Eu amo minha mãe. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui hoje, que eu gostaria que você olhasse para a feição dela. Mas você pode perguntar para ela se eu sou um bom filho. Eu dou liberdade para você. Sai daqui e manda o zap para ela. Ei, tia Fafá, deixa eu perguntar. O Renzo é um bom filho? Entendeu? Trata bem, tal, te honra.
eu tenho certeza absoluta que ela vai dizer que sim. Entendeu? Não por vergonha, por querer vaidade, e sim, porque eu acredito que eu sou um bom filho. É aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, eu faço. Você entendeu? Mas não dá direito a essa senhora, de repente, adentrar pelas portas da minha casa, de repente vir a falar alguma coisa e destratar minha mulher. Você entendeu? Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico, mas a cultura do reino, meu irmão, você tem que entender que é diferente da cultura do mundo. Papai e mamãe não entram em casa e falam assim, ó, vai ser assim, tu vai desfazer isso. Não, meu irmão, lá dentro de casa, Deus estabeleceu um homem para governar aquela casa. Chama-se Renzo Nobre, chama-se Ibner Red, chama-se Alain Ribeiro, chama-se Wellington Caldas, não é isso? Chama-se Eduardo Buriti, chama-se Lucildo Almeida, não? Lucildo Lima, e aí vai ser Cauã um dia. Você entendeu? Você entendeu? Aí eu queria ouvir um amém das mulheres, amém? Glória a Deus, meu irmão. Olha como Deus é bom, tá vendo? Você entendeu? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não pode permitir na cultura do reino, entendeu? Com que problemas externos da família sejam suportados por você, entendeu? Ou seja, papai e mamãe entrou em casa, cultura é lá de casa, entendeu? Papai e mamãe estão dentro de casa, a cultura é lá de casa. Essa é a cultura do reino. Você consegue compreender? É por isso que a Bíblia nos ensina, diz assim, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Sabe o que a Bíblia está ensinando aí? Ela está ensinando assim, quer casar, filho? Quer? Você tem que trabalhar, meu amor. Entendeu? Você quer casar, meu querido? Quer? Você tem que trabalhar. Você quer criar uma família? Quero. Você tem que dar sustento para ela. Não somente sustento financeiro, mas sustento emocional. Aí para você ter essa família, querido, você tem que deixar papai e mamãe. Significa dizer o seguinte, sabe quando a pessoa casa e vai para dentro da casa do papai e da mamãe, assim, fica lá dentro? Entendeu? Ah, eu vou casar. Ai, nossa, eu tô tão apaixonado, né? Tô tão apaixonado, eu vou casar. Tá errado casar, irmãos? Tá errado casar? Não tá errado. Aí sabe o que eu vou fazer? Sabe a mamãe e o papai que já me sustenta? Aí eu vou puxar mais uma para ele sustentar. Entendeu? Aí é a cultura do mundo. Isso está errado mesmo. Isso é antibíblico. Homens, mulheres, não tem nada a ver receber mamãe em casa. Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo é que é antinatural no que diz respeito à cultura do reino. É na contramão da cultura do reino. É na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Você pegar alguém para se unir e levar para dentro da casa dos seus pais. Isso está errado. Você entendeu? Ou seja, a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. 2 Timóteo, capítulo 4, vocês não precisa nem você abrir. A palavra de Deus diz assim, né? Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, né? Cedendo aos desejos da carne, ajuntarão mestres para si mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe o que ela está dizendo? Que existe uma natureza dentro de nós, que se nós dermos liberdade para que aconteça da forma com que nós queremos, nós estaremos longe da cultura do reino. E para nós estarmos longe, nós vamos buscar alguém para justificar o que a gente acredita que está errado. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai atrás de pessoa que ensine aquilo que a gente quer, entendeu? Entender por verdade. Você entendeu? Ou seja, exemplo. Você hoje, eu sou cristão. Eu sou cristão. Aí eu cheguei numa cidade. Aí eu falo assim, vou para uma igreja. Aí você vai numa igreja, essa igreja fala a palavra. Aí quando você chega lá, você é confrontado por uma coisa que você faz que é errado. Entendeu? Ou seja, é errado aquilo que você faz. Aí quando você faz aquilo, você fala, não, aqui não é legal. Sabe por quê? Porque ele falou de mim. Entendeu? Aí o que é que você faz? Sai da igreja. Aí você vai mapear para ver aonde você pode se enquadrar. Ou seja, você está fazendo exatamente o que esse texto de 2 Timóteo está dizendo. 2 Timóteo capítulo 4. Você vai atrás de um mestre, entendeu? Que dê validade para aquilo que você faz que é errado. Aí quando você faz isso, você sai da cultura do reino. Você entra na cultura do mundo. Você entende isso? É por isso que muitas vezes, quando você está em determinados lugares, quando você conhece determinadas pessoas, e alguém olha para você e fala assim, ó, só quer ser o certinho. Não é assim? Só quer ser o certo. Em tudo quer estar certo. Você entende? Por quê? Porque você está na contramão da cultura do mundo. Porque a cultura do reino é diferente. Você entende isso? Então você tem que levar isso no seu coração. O cristão tem que entender, tem que ter a certeza de que a cultura do reino é diferente da cultura do mundo.
É por isso, irmãos, que nós temos os discipulados. É por isso que a gente ensina muitas vezes, e esse ensinamento é difícil, entendeu? É árduo para você entender. Eu falei aqui um pouco mais cedo, tem um cabeça dentro da tua casa, quem é? Todo mundo, Jesus. Tá certo, tá errado? Tá certo. Mas existe alguém lá dentro, uma pessoa que é o líder lá da tua casa. O cabeça, quem é que é? É o homem. Foi diferente, não foi? Não foi diferente? Você entende isso? Ou seja, quando você chega aí no mundo aí fora, sabe o que vão falar? Machista. Homem líder, machista. É um machista, para estar dizendo que o homem que tem que dominar. Ninguém está dizendo isso. Só estamos dizendo aqui que existe um cabeça dentro da sua casa, que é o seu marido. Entendeu? É a cultura do reino, é esta. Amém? Essa palavra de 2 Timóteo 4, quando fala assim, a juntar, mexe para si mesmo, é incrível, né? Porque se você falar com determinados irmãos dentro da própria igreja, entendeu? Eu estou falando de dentro da igreja. A gente falou da cultura do mundo lá fora, né? Mas muitas vezes você fala com irmãos dentro da própria igreja e você consegue perceber que alguns ainda estão laçados pela mentira, pelo engano. Entendeu? Porque escutaram no YouTube, porque viram determinada pessoa falando. Você entende? Eu recebi uma mensagem um tempo atrás, não sei se já tem um ano, que trazia um homem que se dizia judeu, né? Falando sobre Jesus, entendeu? Tipo, querendo imputar pecados a Jesus, entendeu? Para dizer assim, olha, o Messias não veio, não era ele e tal. Aí a pessoa ainda pegou esse vídeo e me mandou, dizendo assim, olha, isso daqui procede. Ou seja, ainda não entendeu o que é a cultura do reino. Ainda não entendeu que Jesus não teve pecado. Ainda não entendeu o que foi feito sobre a expiação pela sua vida. Não entendeu ainda. Não entendeu, não conseguiu entender. Porque eu retorno para o mesmo lugar. Está atrás de um mestre que está ensinando bobagem. Entendeu? Está atrás de um mestre que está ensinando besteira. Aí quando você vai atrás desse tipo de ensino, sabe o que é pior? Tumultua toda a tua vida. Sabe aquilo que você acredita vai te atrapalhar. Não vai deixar você chegar num lugar de entendimento mais profundo daquilo que Deus quer fazer com você. Amém? É difícil, né? Quando a gente fala assim, essa palavra mais incisiva, né? Segunda certeza. Certeza do amor de Deus que nos uniu em Cristo. João 3,16. Todos sabemos até de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não, mas tenha, pois Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Então você tem que ter a certeza do amor de Deus que nos uniu em Cristo. Note, essa palavra ela inicia assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você se sente amado hoje? Eu vou dizer assim, é uma pergunta bem legítima. É uma pergunta que você tem que se fazer hoje, se você se sente amado. Uma vez nós estávamos aqui nesse culto e eu dei um exemplo, acho que foi até para a Lisiane. Eu falei assim, você entregaria um filho pelo outro. Foi isso, acho que eu perguntei, não foi? Você entregaria, vocês têm 2 filhos, você entregaria algum filho pela vida do outro? Não. Só que Deus amou tanto o mundo de tal maneira que entregou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo cristão tem que ter a certeza que nós fomos unidos por meio do amor de Cristo. Todo cristão tem que ter certeza disso. Um entendimento errado a respeito dessa palavra, sabe o que acontece? Vou dar um exemplo. Quando você não entende esse sustento do amor de Deus, você busca o amor das pessoas que estão ao teu lado. Entendeu? Tem pessoas que se sentem dependentes do amor das pessoas que o cercam. Aí cria expectativas no marido, o homem cria expectativa na mulher, os pais criam expectativa nos filhos, os filhos criam expectativa nos pais, e aí vai fora. Todo amor, tá? Todo amor sem exceção. Fora do amor de Deus, ele vai te causar frustração, ele vai te causar mágoa, entendeu? Ele vai te causar engano, você vai acabar tropeçando. Você já criou expectativas em alguém, essas expectativas não foram atendidas? Eu vou falar assim, eu já. Né? Mas quando você entende
nesse amor de Deus que nos uniu em Cristo, você começa a ter acesso a um amor genuíno, a um amor verdadeiro na sua forma mais simples. Tá aleluiado hoje, né? Glória a Deus, meu filho, amém. Ele tá treinando, quando ficar um pouquinho maior ele vai dar glória a Deus, tu vai ver só. Você entende isso, irmãos? Então, a certeza do amor de Deus que nos uniu em Cristo é uma certeza que todo cristão tem que ter. É algo que não pode pairar nenhum tipo de dúvida no seu coração. Entendeu? Você não pode pensar que é somente assim, não, já sei. Deus queria me salvar, aí por isso entregou Jesus. É muito mais profundo do que isso. Né? Tem um homem eu não sei quem foi o homem, não sei onde foi que eu li, mas ele diz assim, olha, a graça é de graça, mas não foi barato. Entendeu? A graça é de graça, mas não foi barato. Custou preço caro. Entendeu? O homem estava afastado de Deus por meio do pecado. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu acesso à graça por meio de Cristo. E a graça, o que é graça? É o perdão imerecido. Nenhum de nós é merecedor do amor de Jesus. Nenhum de nós merece isso. Porque todos temos uma inclinação para o pecado, uma natureza má. Aí você fala assim, nossa, eu vim para a igreja hoje, né? Esperando escutar tantas coisas e vieram falar que eu tenho a natureza má. Você tem, irmão, a natureza má. Todos nós temos. E quando você entende e você tem certeza desse amor de Deus que nos uniu por meio de Cristo, aí você dá mais um passo no nível de intimidade com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Terceira certeza, a expiação dos nossos pecados. Mateus 20, se quiser abrir, Mateus 20, versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Hoje eu falei para vocês vão sair daqui com a certeza. Anote, depois eu posso até passar essa ministração para vocês. Mateus 20, 26, assim diz a palavra. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a expiação em Jesus pelos nossos pecados. Tem um homem de Deus chamado Paul Washer, e eu estava vendo uma ministração dele, e ele trouxe um exemplo de a cultura americana, ela difere da cultura brasileira, né, em muitos aspectos. E na faculdade americana, como ela é semi-internato, né? Lá tem a figura daquele cara que desponta como jogador de futebol, de basquete. E ele é o cara badalado, né, da faculdade. Ou seja, todo mundo sabe quem é o fulano. O fulano lá, meu irmão, sei quem é e tal, badalado. Então o que aconteceu? O jovem mais badalado da faculdade, né, o mais famoso, eu diria assim. Esse jovem, alguém pregou para ele e ele aceitou Jesus. Só que quando ele aceitou Jesus, ele recebeu um impacto dessa expiação. De uma forma imediata, o Espírito Santo mostrou para ele essa expiação por meio de Jesus. E o que aconteceu? Ele começou na faculdade, ele se isolou de todo mundo. Ele ficava embaixo das árvores, ele ficava no banco e pegava a Bíblia e lia, e ficava de cabeça baixa ali, meio mufino, sabe? E os amigos dele, lá do time que ele fazia parte, começaram a chegar com ele e conversar. E fulano, tá ficando ruim, cara. O pessoal tá pensando que tu tá maluco. Pensava primeiro que ele estava consumindo droga porque se isolou. Cara, o que tá acontecendo alguma coisa contigo? Ele falou, não, cara, me deixa quieto. Entendeu? E começou a se isolar e as pessoas perguntando para ele o que era. E chegaram alguns jovens que eram convertidos a Cristo. E até os jovens que eram convertidos se incomodaram com a postura que ele estava adotando. E chegaram para ele e perguntaram, cara, tem alguma coisa errada? Tem algo que a gente possa te ajudar? E começaram a falar de Jesus para ele. Ele falou, não, cara, eu já entreguei minha vida para Jesus. Ele falou, cara, mas você entrega a vida para Jesus, por que você não está alegre? Entendeu? Você que era um cara que andou assim na podridão e falaram para ele, por que você não está alegre? Ele falou, cara, porque eu não acredito que Deus fez isso. Mas eu não acredito, não era dizer assim, Deus não fez, era assim, por que ele fez? Ele falou, caramba, cara, mataram o homem pela minha causa. Entendeu? O impacto na vida daquele jovem foi exatamente esse. Mas por que Deus fez isso, cara? Entendeu? Mataram um inocente pela minha causa. Se eu soubesse, eu tinha voltado lá atrás e tinha feito tantas coisas diferentes. Você entendeu o nível de entendimento que esse jovem entrou? Você entendeu? Você conseguiu compreender isso? Ou seja,
Nós temos que sair desse lugar com esse mesmo sentimento. Um inocente foi entregue pela minha vida. Um inocente foi executado por conta dos meus pecados. Isso tem que trazer um senso de responsabilidade e despertar dentro da vida de cada homem e mulher de Deus. Entendeu? Naqueles momentos de batalha, naqueles momentos de dúvida, você tem que falar assim, não, mas cara, não posso. Não, isso não é para mim. Porque um inocente, um santo, foi entregue por mim. Se você tiver isso no coração, irmãos, essa é a certeza da expiação que todo cristão tem que ter. Você entendeu? Ou seja, por tudo aquilo que você fez e aquilo que você ainda vai fazer, Jesus foi entregue para que você voltasse a ter acesso a Deus. Essa é a verdade que você tem no coração hoje. Romanos 8 nos ensina, né? Ele diz assim, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que essa palavra fala sobre isso? Você já parou para pensar? Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que já não há nenhuma condenação? Porque houve expiação pelos nossos pecados. É isso que ela quer dizer. Você entendeu? Você entendeu? Olha, esqueça as crianças, já estão falando hoje. Preste atenção aqui, que é importante. É importante isso. E Adriane, se for o caso, vai na salinha com ele. Liga lá que se ele estiver muito agitado, pronto, que ele está feliz. Pode ficar lá com ele, não tem problema não. Tá lá com ar-condicionado, tem uma cadeirinha espetacular para ele. Ó. Você entende isso, irmãos? A certeza da expiação dos nossos pecados é aquilo que todo cristão deve ter. Isso vai fazer com que você seja incomodado, entendeu? Com que isso fique batendo no seu coração, com que isso martele sua mente. Saber que um santo, um justo, alguém que nunca errou, que nunca pecou, foi entregue por conta da sua vida. Foi entregue porque você, por conta da sua inclinação ao pecado, escolheu fazer aquilo que era mal. É exatamente isso. Aí quando você compreende isso, você vai ter a certeza da expiação. É uma certeza que todo cristão tem que ter. Saia daqui com essa verdade no coração. Colossenses 2,13 diz assim, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária a nós. Ele removeu pregando-a na cruz. Que palavra, essa palavra você deve se assegurar isso. Você que se converteu a Cristo, todas as vezes que vier uma seta maligna te trazendo qualquer tipo de condenação por erros do passado, essa palavra que você tem que orar em cima. Colossenses 2,13. Já não há nenhuma condenação. Não há. A escrita de dívida que nos era desfavorável, a Bíblia diz, está pregada lá na cruz do Calvário. Aleluia por isso. Louvado seja Deus. Você consegue compreender? Ou seja, Ele se fez pecado por nós. Cancelou nossa escrita de dívida. Entenda, Ele se fez pecado por nós não significa dizer que Ele pecou. Não significa isso. Significa dizer que Ele se apresentou diante do Pai e recebeu todo o pecado da humanidade para nos dar acesso à graça, para nos trazer liberdade, para nos dar um acesso direto ao reino da eternidade. Amém? Quarta certeza do pleno descanso em Jesus. Aí é o texto de Mateus 11:28, né? Todos sabem de qual também. Amém? Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, nós temos que ter a certeza do pleno descanso em Jesus. Certeza do pleno descanso em Jesus. Você hoje pode ter chegado até aqui com qualquer coisa no coração. Você pode ter chegado até aqui com peso, você pode ter chegado até aqui com uma sentença desfavorável. Mas você que é cristão, você que é um homem ou uma mulher convertido a Cristo, você tem que ter a certeza do pleno descanso em Cristo. Aí eu vou dizer assim, talvez dessas certezas seja uma das certezas difíceis, sabe, de nós darmos testemunho sobre ela. Difíceis, né? Porque quando a batalha vem, a luta vem, bate na nossa porta, né?
Não é não? É difícil muitas vezes nós testemunharmos. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos entender que nós encontramos um lugar de descanso. Nós não vamos deixar com que nada venha nos amassar, com que nada venha nos isolar, com que nada venha ser trazido à nossa mente que nos condene. Entendeu? Por quê? Porque você encontrou um lugar de descanso. Entendeu? Já falei isso aqui uma vez. Uma determinada situação, me deparei com uma orientação, era o gestor de uma unidade, passei uma orientação para uma pessoa, a pessoa não cumpriu. E quando ela não cumpriu, deu um prejuízo lá. Aparentemente prejuízo milionário, né? Quase 2 milhões. E quando eu vi aquilo, eu fui em cima da pessoa e abordei e falei, mas por que você não fez? Aí a pessoa falou assim, me prova que tu mandou fazer. Entendeu? Ou seja, não tinha nada escrito. Eu tinha falado para ela cumprir uma rotina, que era uma rotina, como se fosse, era uma análise, né? Uma fiscalização de uns envios de intimações eletrônicas e tal. Aí falou assim para mim, me prova que tu mandou fazer. Eu falei, essa vai ser a sua postura? Ela falou, é. Eu falei, então não se preocupe, eu vou assumir a responsabilidade. Eu falei assim, na hora foi mais raiva, não foi assim não, hombridade não, foi raiva. Eu falei, não te preocupa que eu vou assumir essa responsabilidade. Só que eu gostaria de falar para vocês assim, aí eu fui para casa, eu orei, dobrei os joelhos e falei, Senhor, está nas tuas mãos. E fiquei muito tranquilo a partir dali. Não foi assim. Eu passei quase 3 dias sem dormir. Porque eu sabia que eu não tinha esse quase 1.800.000 e pouco embaixo do colchão. Entendeu? E fiquei angustiado e, nossa, 2 dias depois eu não aguentei mais. Eu abri o coração para Carla. Amor, senta aqui, tem uma situação complicada para falar para você. Aconteceu assim, assim, assim. Ela falou, mas por que você não sei o quê? Não foi em reunião, chama os outros. Eu falei, não, amor, eu falei já que eu vou, não vou voltar atrás. Eu vou assumir isso. Mas vai assumir como? Entendeu? Pergunta que ela fez. Provavelmente vai perder a função. Então eu falei, pois é, mas vai ser assim. Entendeu? Aí passou o tempo e foi o culto de domingo. Meu pastor pregando e ele falou sobre o descanso em Jesus, né? Ele falou, sabe aquele problema que você não consegue resolver? Para de ficar angustiado com isso, para de perder o sonho, coloca diante do Senhor. Aí eu falei, rapaz, é para mim essa daí, né? Essa era para mim. O que é que eu fiz? Lá, cheguei em casa à noite. Não, meu irmão, naquele mesmo lugar. Ah, você que vem aqui na frente. Opa! Lá vai eu, meu irmão, lá na frente. O senhor sabe. Minha conta não tem. Eu não tenho em casa. Nem consigo fazer um empréstimo desse valor. Então eu coloco diante das mãos. Me dá esse descanso aí que foi pregado hoje, que eu não conheço. Já vi que eu não conheço. E essa deve ser a oração sincera, sabe? De homem e de uma mulher de Deus. No momento desse, faça oração sincera a Deus. Porque quando o Senhor traz uma palavra para você, ela te confronta. Aí você fala assim, não, Senhor, lá atrás um dia... Não, meu irmão, se você está vivendo isso que a palavra está te confrontando, você não está vivendo a palavra, é simples assim. Então peça para Deus te dar força. Peça para Deus fazer na sua vida. É simples assim, entendeu? É simples assim. Então minha oração naquele dia foi exatamente isso. Senhor, já vi que eu não conheço esse descanso. Do jeito que eu estou agoniado, eu passei sem dormir, estou nervoso, eu não conheço esse descanso, mas me ensina. Entendeu? A prática eu já tenho lá, né? A prática do problema está lá, agora me dá a prática do teu descanso. Irmãos, e saí dali, nossa, aliviado, fui para casa dormir e para desenrolar o Senhor resolveu. Acabou que entenderam que era uma ação judicial que ia ser perdida no futuro e era melhor pagar agora do que pagar daqui a alguns anos, que ia ter a correção e tal, entenderam que era melhor assim. Ou seja, você pode acreditar no que você quiser. Eu acredito que foi Deus, meu amigo. Entendeu? Que tocou o coração de quem entendeu que era assim. Foi lá na diretoria da empresa, né? Ou seja, a partir daquele momento, eu aprendi de uma forma ruim como é que é o descanso em Deus. Entendeu? Então hoje, de repente, se você está com esse problema, você tem uma situação irresolvível aos seus olhos, ou de repente nem é uma situação muito, muito catastrófica, né? Como eu estou dando exemplo. Mas se você tem um problema, uma situação que você quer resolver, encontre um descanso em Deus, coloque nas mãos dele. Eu não estou dizendo aqui que você tem que levar a vida e tomar as decisões que você quiser e depois colocar. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas, se você chegou até aqui hoje, você tem a oportunidade de, por meio de uma oração, colocar esse descanso nas mãos do Senhor. E que Ele te ensine. Você pode sair daqui de uma forma diferente. Foi testemunhado aqui, né, pela Aline, semana passada, a oração que fez. Tá? A expectativa nossa que tivesse aqui, né, recebendo a palavra e tal. Não está, mas... Ou seja, era uma baita oportunidade. Oi?
Ah, tá viajando? Louvado seja Deus. Então que ela esteja aqui um dia, né? Ou seja, uma oportunidade dela encontrar esse descanso para essas aflições, para essas angústias, né? Então que você saia daqui com mais essa certeza. Todo homem e mulher de Deus, todo cristão tem que ter a certeza do pleno descanso em Jesus. Não há situação, não há circunstância, não há problema, nada que você não possa colocar diante de Jesus e que Ele não possa resolver. Não há. Então que você encontre esse descanso nele. Uma outra certeza, certeza do zelo e do cuidado de Deus. Não é do seu zelo e cuidado com Deus, não. Do certeza do zelo e do cuidado de Deus. Cuidado do Pai. Mateus 6,31 diz assim, ó. Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Aí vem a sentença, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Existe um zelo, irmão, que nós temos que ter a certeza. O zelo e o cuidado de Deus, que nós temos que ter certeza como cristãos. Que muitas vezes, até quando você não imagina, né, ou aos seus olhos tem alguma coisa errada, Deus está cuidando de você e você nem sabe. Eu vivi um negócio extraordinário essa semana. Na empresa tem o que a gente chama de mercado de metas. Dudu, acho que sabe o que é. A Lisiane deve saber, né? Mercado de metas. Entre as unidades você pode trocar uma meta sua com uma meta da outra unidade, né? Beleza. E eu fui fazer, né? Estou numa unidade e fui fazer o mercado de metas. Fui trocar. E foi feita uma negociação assim extraordinária. Extraordinária. Para quem sabe aqui, ó, eu vou falar rapidinho. 4.300.000 por R$100 de CAP mensal, 1.200 de vida PU e qual era o outro? E mais um negócio de que era R$700 de alguma coisa lá que eu esqueci agora. Residencial, R$700 residencial. Ou seja, né? Surreal. Só que aconteceu no dia anterior, eu fui para casa. Aí chegou uma mensagem no meu telefone, assim, né? Que era do Teams, né? Que é a ferramenta da empresa. Quando chegou 9 e pouca da noite, eu falei, não sou escravo disso não, meu. Não fui ver não, sabe? Cheio de certeza, não. O cara, você não sei o quê. Eu falei, ixi, não vou nem ler, meu irmão, deixa aí. Não fui atrás de ver o que é. 9h20 e pouco da noite. Aí eu falei, vou atrás dele não, cara. Não vou não. O que era? Era um homem vindo atrás de mim para fazer essa negociação. E eu, né? Não vou ver não. Empurrando pro lado. Ou seja, Deus cuidando, eu não sabendo. Beleza. Quando foi no dia seguinte, aí fui ler lá. Quando eu li era o cara, né? Olha, eu tenho uma situação aqui que eu tenho não sei quantos milhões, eu quero te passar. Eu falei, rapaz, fui atrás, meu irmão, eu tô aqui, tu quer fazer vídeo, né? Todo interessado. Aí o cara, não, vamos fazer. Queria me passar mais do que a gente podia suportar. Acabou que não foi passado. Passou só os 4 milhões e pouco, né? Eu falei, caramba, que top, cara. Top, glória a Deus, meu irmão. Aí eu falei, poxa, 4 milhões já é um resultado assim extraordinário. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais umas propostas aqui, né? Vai que a gente consegue mais, né? Consegui 4. Se eu negocio mais, não sei o que, eu consigo mais tanto. Beleza. Aí negociei lá 200 mil de consignado com 3 milhões. Botei a proposta assim. 300 mil por 3 milhões. Tá. Nossa. Deus está agindo, meu irmão, né? Já consegui essa besteira. Vamos conseguir também. Aí fiz uma proposta de 300 e 2 de 200. Não, uma de 300. Aí 2 de 200. E deixei lá. Só que ao longo do dia o pessoal fazia as contrapropostas e não era interessante para mim. Então, deixei lá. Aí foi se aproximando, horário de término, se aproximando. Eu falei, vai já terminar. Fui falar com um amigo, né, que é gestor de uma outra unidade. Estou falando com o homem, ele, rapaz, vê se tu consegue aí. Quando eu fui fazer uma simulação para ele, não deu mais para fazer a simulação. E só não dá quando tu negociou com alguém, entendeu? Porque tu tem um limite. Eu falei, não deu. Ele falou, amigo, dá uma olhada nas tuas negociações, o que aconteceu. Quando chegou, cara, sei lá, ia acabar 18 horas, quando chegou assim umas 17h45, meu irmão, os abençoados acharam de aceitar as propostas. Qual foi o problema disso? Eu estava negociando um contrato que a gente chama de consignado, e eu queria negociar só 200 mil, né? E na proposta puxaram 700. Ou seja, significa dizer que a meta é aumentar 700 mil, né? Eu falei, meu Deus, cara, não vai... Peraí, já falo contigo. Fui lá, tentei falar com o superintendente. Aí tinha uma que estava lá de 300 mil que estava assim, em análise, né? Eu falei, chefe, não aceito. Tá? Eu falei, meu irmão, já aceitei. Eu
Falei, meu Deus, e agora? Caramba, bicho, enrolei. Enrolou meu campo. Falei, meu Deus, cara, e agora como é que a gente vai fazer? Ou seja, eu peguei uma meta, né, que a gente não ia conseguir bater no mês. Falei, cara, e me enrolei. Aí olha o que eu estou falando. Eu estou falando do zelo e do cuidado do pai. Beleza. Negociação total, deu 10 milhões e meio. Entendeu? Total, 10 milhões e pouco. E eu fui para casa angustiado, coração apertado, porque eu tinha feito besteira, entendeu? Na minha cabeça eu tinha feito besteira. E fui para lá, mas eu queria só 200, tem 700 mil agora, me enrolei. Para resumir, no dia seguinte, 8h02 da manhã, eu recebo uma ligação, meu chefe, superintendente. Meu irmão, que extraordinário. Falei, tem uma coisa errada, né? O que é só para vocês entenderem. A negociação feita vai elevar o Amapá, o outro patamar lá que vai entrar na faixa azul e tal, entendeu? Por conta dessa negociação que eu não queria fazer. Você entendeu? Ou seja, até quando você não está vendo, meu irmão, às vezes você não tem nem o discernimento de concordar com aquilo, Deus está agindo. Você consegue entender isso? Então você tem que ter noção exata, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, o comer, o beber, o vestir, tudo isso vai ser acrescentado em nossas vidas. Você tem que... Leva isso no coração daqui. Do zelo e do cuidado do pai que você tem com você. Até quando a gente tenta jogar contra, né? Porque joga futebol, às vezes a gente faz gol contra, né? Não, eu não, né? Que sou meu, né? Eu craque. Mas já fiz muito gol contra na vida. Ou seja, Deus querendo agir, a gente contra. O cara querendo fazer contato, eu contra. O pessoal querendo levar o negócio do depósito judicial lá, eu contra. Você entende isso? Ou seja, tem um acréscimo da parte do Senhor que mesmo sem você ter a intenção de fazer, Deus está cuidando de você. É isso. Entendeu? Mesmo você não sabendo de nada, você não concentrado naquilo, Deus está cuidando de você. É assim que funciona. Entendeu? Às vezes você fala assim, ai, nossa, eu tô de olho numa casa, né? Aí quero comprar uma casa num valor lá, que é um valor bem pequenininho. Ai, Senhor, eu quero... E às vezes Deus está preparando um lugar diferente para a nossa habitação, né? É assim que funciona. Entendeu? Você olha para um determinado... E está certo você planejar e projetar. Está certo você projetar, se preparar para aquilo que está por vir. Isso está certo. Não está errado. Mas às vezes você quer algo tão pouco e Deus quer te dar algo tão grande. E a gente fica literalmente jogando contra o patrimônio, como a gente fala, né? Então que você saia daqui, né, com o Salmo 23, né, dentro do coração, né? Qual é o Salmo 23? Bora lá, igreja. O mais correto assim, de nada terei falta. Entendeu? Não significa que ele vai dar tudo que você quer, mas sem sombra de dúvida você vai ter tudo que você precisa. Essa é a verdade. Você entende isso? Então que você saia daqui hoje com essa suficiência de Deus dentro do coração. Entendeu? Que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E colocar o reino de Deus em primeiro lugar não é assim, ó. Amanhã é segunda, nós vamos ter o culto da família, tá? Terça-feira, nós vamos ter o culto dos teus filhos, o culto só dos filhos. Na quarta-feira, nós vamos ter o culto para as tuas finanças. Na quinta-feira, vai ter o culto de homens e de mulheres. Na sexta-feira, tem célula. No sábado, tem o departamento infantil. E no domingo, meu irmão, estamos juntos aqui de novo. Conto com cada um de vocês. Sabe? Né? Às vezes a pessoa pensa que buscar o reino de Deus significa dizer você está na igreja. Não significa dizer isso, querido. Significa dizer exatamente que você tem que buscar Deus em oração. Você tem que buscar Deus mediante a leitura da palavra. E você tem sim que participar. Entendeu? Você tem sim que atender o seu chamado vocacional. Entendeu? Você tem que atender o seu chamado vocacional. Porque todos nós aqui temos um propósito dentro do coração de cada um de nós que Deus implantou. E você tem que buscar isso. Você tem que ser um incentivador da eternidade. Entendeu? Um incentivador. Um investidor, perdão, não é incentivador. Um investidor para que outras pessoas alcancem a eternidade por meio de Cristo Jesus. Por meio de ministério de louvor, ministério infantil, ministério de homem, ministério das mulheres. Você tem que buscar um lugar. Entendeu? Intercessão. Você tem que entender um lugar. Se você vai ser um pregador, se você vai ser um evangelista, se você vai ser um mestre, você tem que buscar um lugar dentro do reino. Por quê? Porque Deus está zelando por você. É isso que a Bíblia nos ensina. Outra certeza de que você pertence à família de Deus. Você tem que ter essa certeza. Você não entendeu? Vou repetir. Você tem que ter certeza de que você pertence à família de Deus. Agora você entendeu. Mateus 12:49, dizendo assim, ó:
Nós acabamos de ler essa palavra, né? Falei sobre isso para chegar exatamente aqui. Quando falaram para Jesus, nessa palavra de Mateus 12, ele fala assim, né? Mestre, Jesus, amado, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Você entendeu? Jesus estava dentro de um lugar. E quem chegou para abordá-lo falou assim: teu irmão e tua mãe estão lá fora te chamando. Você entendeu isso? Só quer que Jesus fala para ele. Ele estende as mãos aos discípulos e fala: ó, tá aqui meu irmão e minha irmã, meu. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, você tem que entender que você pertence à família de Deus. Essa é a certeza que você tem que sair daqui também. É incrível, né? Ontem foi aniversário da Bibi, né? Deixa eu ver aqui para não me enganar. Ontem foi aniversário da Bibi. E a gente se reúne como igreja, né? E vamos celebrar hoje, vamos bater uma palma de novo. O Eduardo vai fazer aquele belo discurso de novo. Olha aí, então. Mas o que eu falo para você? É que é uma tendência enorme de que todas as nossas reuniões, ou que a maioria delas, você vai conseguir encontrar rostos semelhantes, entendeu? O rosto que você está habituado a ver dentro da igreja. Entendeu por quê? Porque você vai entender que você é família. Você vai entender que você faz parte do corpo. Você vai começar a priorizar estar com aquelas pessoas que estão junto contigo dentro da caminhada. Entendeu? Você vai optar por estar junto daquelas pessoas que vão contigo até a eternidade. Tem um negócio agora, não sei o que foi que eu vou... até depois do fim. Não tem um negócio, já viram isso? Hã? Tinha que ser, meu irmão. Aí é uma benção. Não, até depois da eternidade, não é isso? Até depois do fim. Eu não vou ter fim, meu irmão, então não sei nem se ele vai estar comigo, entendeu? Não tenho fim não, meu irmão, eu sou eterno. Meu pai me deu uma vida eterna, louvado seja Deus. Você entende isso? Então, você pertence a uma família. Por meio de Cristo Jesus, você pertence a uma família. Eu falo aqui, eu já falo isso há muitos anos. Eu deixo aberto para cada um dos senhores e senhoras aqui, tá? Eu não me incomodo que chamem a atenção dos meus filhos. Eu não me incomodo. Pelo contrário, eles apegam o ralho em casa. Onde você vê que está fazendo alguma coisa, pode chamar a atenção, meu irmão. Mas dá-lhe um ralho e me liga. Ou liga para Carla. Ô, meu irmão, vai-te embora. Toma, pega o Uber que depois eu te pago. Eu vou ser eternamente agradecido a você. Ore para que olhos estejam olhando para os seus filhos. Em todo lugar, são mais olhos olhando para eles. Eu falo isso para ele, eu sei. Vê se outro te dá uma freada. Eu falei, meu filho, olha só. Ainda assim, a tia lá é mais velha. Essa brincadeira não e tal. Fala para ele, fala para que, isso aqui é conversa de adulto. Tem 15 anos, está quase um adulto já. Só que ele sabe que tem determinados assuntos que não entra. Mas uma coisa é certa, ele sabe que ele faz parte da família. Entendeu? Onde ele chega, oi tio, oi tia. Não é assim? Se não for, querido, me avisa. Que aí eu estou ensinando errado, entendeu? Ou ele está aprendendo errado. Você consegue entender? Louvado seja Deus. Glória a Deus, meu irmão. Que bênção. Pensei que ela ia mergulhar ali, cara. Você entende isso? Então, você tem que entender que você pertence à família de Deus. Leve isso no coração. Você muitas vezes, eu vou te falar um pouquinho, vou falar para você um pouquinho da minha história. Por meio dessa família que eu entrei, muitas vezes eu me afastei de alguns amigos. Eu vou te falar, caras que eram amigos. Mas eu posso falar, olhar para trás e falar, eu perdi amigos, mas ganhei irmãos. Olha a diferença você entendeu? Eu posso ter perdido amigos, mas eu ganhei irmãos. Olha, eu falo para você, eu sei que aqui é gaiato, entendeu? Eu sei que é gaiato, que ele vai dizer, melhor falar. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu ligar para qualquer um dos senhores que estão aqui hoje, para as senhoras eu não vou ligar, né, lógico, mas se eu ligar para qualquer um dos senhores, e até irmãos que não estão aqui, como por exemplo o Léo que está viajando, mas se eu ligar e falar assim, meu irmão, eu estou precisando de uma força. Meu irmão, eu duvido. E você leva no coração, eu duvido que eu não vou conseguir encontrar um socorro em um dos senhores. Tu pode pensar que não, mas tu vai também, que eu já sei. Entendeu? Eu duvido. Entendeu? Da mesma forma, vocês sabem, eu tenho certeza absoluta disso. Que dá lá onde você estiver, meu irmão. Cara, eu estou numa agonia, tá? Égua, Renzo, caramba, assim e tal. Meu irmão, só se Deus não permitir. Falar para mim assim, olha, não vai, deixa porque eu estou tratando. Aí eu vou falar, varão, meu irmão, vou te falar um negócio, tá ruim aí? Pois é. Entendeu? Vê o que é aí, porque Deus falou assim comigo e tal. Mas nunca aconteceu isso, mas você sabe que pode contar. Por quê? Porque nós somos família. Entendeu? Nós somos família.
Nós somos família quando um adoece, não é assim? A gente dá um jeito, cara. Você tem que pegar filho em colégio, pega, se vai, se volta, se não sei o quê, e se vai estar lá, se nós vamos orar e vamos abrir propósito. Por quê? Porque nós somos família. Entendeu? É isso que você tem que entender. Você tem que ter a certeza de que você pertence à família de Deus. E não é a família do Renzo, a família da Carla, a família da Aline, do Louvor. Você pertence à família de Deus. Você pertence à família de Cristo Jesus. É isso que você tem que entender. E você... É bom tirar, filhote. Você... e você, por conta de pertencer a essa família, você tem que entender que existe uma herança. Entendeu? Você é co-herdeiro de uma herança. Está aí o Novo Testamento. Você pode abrir sua Bíblia. Novo Testamento. Está aí toda a herança. Que você tem que entender que você tem acesso. Novo Testamento. Aí como é que você vai saber que você tem direito a uma herança se você não lê esse testamento? É simples assim, a vida do cristão é essa. Veja o que você pode, o que você pode receber, veja aquilo as obrigações que você tem, entendeu? Porque existem obrigações também dentro desse testamento aí, tem obrigações para a vida de cada um de nós. Oh meu Deus, me ajuda, Senhor. Você tem que entender isso. Entendeu? Você faz parte de uma família que você é co-herdeiro, entendeu? Mas que você não pode olhar somente para o benefício, dizer assim, não, eu ganhei. Você ganhou o tudo, você ganhou sim, entendeu? Mas existem alguns compromissos que todo homem e mulher de Deus tem que ter. Aí você tem que acreditar nisso também. Por quê? Porque você pertence a uma família. Eu tenho uma esposa. E no meu compromisso que eu tenho com ela, existe um compromisso de fidelidade. Você entendeu? Ou seja, uma obrigação da minha parte ser fiel. E a Bíblia aumenta o nível e fala que não é só uma questão de eu ir até alguém. Não significa. Eu não posso olhar, querido, de uma forma desejando alguém. É simples assim. A fidelidade com Jesus é exatamente essa. A fidelidade com Jesus, sabe o que é? É alguém te falar algo e você faz parte dessa família. É alguém dessa família, de repente, falar algo que te desagrada e que você tem a ideia de querer pular no pescoço, dar umas 3 balançadas e largar. Se você teve essa intenção no coração, você pecou, querido. Você tem que entender isso. É uma obrigação sua buscar a conciliação ou a reconciliação. Chegar com a pessoa e falar assim, olha, vamos lá, somos família, querido. Então senta aqui, filho. Irmão, aconteceu assim, tal. Entendeu? Então foi isso, tive essa vontade. Mas me perdoa mesmo, por isso você nem sabe. Meu querido, eu não quis te magoar também. Quando é assim, tá resolvido. E quando a pessoa fala assim, não, mas porque eu falei porque tu merecia. Família, querido. Família. E se você tiver qualquer tipo de situação dentro desta família, não saia da família. Busque se reconciliar. Essa que é a diferença. Quantos e quantos, irmãos, encontram algum tipo de problema e muitas vezes se desviam dos caminhos do Senhor. Entendeu? Problemas dentro da igreja. Ai, mas foi na igreja. Quantos e quantos magoados estão aí fora? Por quê? Porque não souberam resolver seus problemas. Não entenderam que faziam parte da família. Entendeu? O coração tem que ser muito duro para abandonar um filho quando erra. Pode ir ali naquele presídio, meu irmão. Eu moro lá em frente praticamente. Você passa ali de manhã, meu irmão, tá cheio de tiazinha lá na frente. Muitas mulheres, né? Muitas senhoras lá na frente. Por quê? Porque elas entenderam que quem está lá dentro, por mais que tenha errado, continua sendo filho. Por quê? Porque faz parte da família. Entendeu? Então que você leve isso no coração daqui, que você faz parte de uma família. E essa família, de repente, pode errar com você. Se errar, busca conciliação. Chega e converse, uma conversa franca, com maturidade. Olha, assim. Porque eu vou dar uma notícia para você. Você pode estar errado. Né? A gente só quer estar certo, mas você pode estar errado. Quando for conversar, venha com o coração aberto. Olha, aconteceu isso. Não, meu irmão, beleza, mas olha, assim. A Bíblia ensina isso, tá? E Deus te abençoe. Só não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste da família que você faz parte. A certeza da ajuda do Espírito Santo em todas as situações. Queria ler 2 textos com vocês. Vamos já terminar. 2 textos. João 14:15. A Bíblia diz assim, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. É isso que a Bíblia diz. Eu estou falando da ajuda do Espírito Santo em todas as situações. Aí você pode falar assim, não, mas será que é em todas as situações mesmo? Aí eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 10, verso 17. Vou pegar uma situação extrema. Mateus capítulo 10, verso 17. Olha o que diz a palavra. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, ele não falou assim, pode ser que... Não. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Então o cristão tem que ter a certeza da ajuda do Espírito Santo em todas as situações. Todas, sem exceção. Entendeu? Todas, sem exceção. Todas. Aqui a Bíblia diz que por meio de Jesus serão presos, serão açoitados. Mas no momento de falar algo, não se preocupem, porque o Espírito Santo falará por meio de vocês. Então são todas as situações, irmãos. Não importa como você chegou até aqui hoje, você tem que entender que o Espírito Santo de Deus está com você em todas as situações, sem exceção. Todas, sem exceção. E essa é uma das palavras que você tem que ter guardada também no coração. Naqueles momentos de batalha, no momento de angústia. E para fechar, irmãos, pois é, certeza do seu lugar na eternidade. Todo cristão tem que ter a certeza do seu lugar na eternidade. Eu lembro que, acho que foi ideia da Aline, alguém falou para ela, não sei onde ela viu, mas eu acho que era mais ou menos assim, não era? Uma pergunta para você. Se você tivesse um minuto, se você tivesse um minuto, você soubesse, Jesus aparecesse para você e vai falar assim, daqui a um minuto vai ter o arrebatamento. Um minuto, o que é que você faria? Se você tivesse um minuto, estou falando de um minuto, irmãos, 60 segundos, certeza do arrebatamento, o que é que você faria? Eu lembro que a gente conversava sobre isso, né? E a Carla falou assim, eu ia me ajoelhar, né? Alguma coisa assim. Eu ia clamar a Deus, ia pedir, porque eu queria tanto vê-lo, não queria... como é que seria assim? Ela leva tanto a sério as coisas do reino, que ela não poderia ficar de fora, entendeu? Então naquele momento seria o último suspiro. E ela perguntou assim, o que é que tu faria? Eu falei, rapaz, eu saía, sei lá, eu ia ligar, eu ia falar com vocês, ia ligar para as pessoas, ia sair correndo na rua, dizendo, tá voltando Jesus, falta 30 segundos, falta 20, falta... Porque eu falo para vocês assim, sem vaidade, sem... meu Deus, me ajuda. Sem nenhum pingo de nada de soberbo no coração. Eu tenho certeza absoluta que eu estou salvo. Mas eu tenho uma certeza assim condicional. Entendeu? Que me traz responsabilidades nessa caminhada cristã. E isso você, homem e mulher de Deus, você tem que ter certeza disso. Você tem que ter certeza absoluta de que existe um lugar para você na eternidade. Certeza absoluta. Que você faz parte da igreja que será arrebatada. Você tem que sair daqui com essa certeza. Entendeu? Que o Espírito Santo traga ao seu coração qualquer dúvida que você possa ter, que você possa deixar aqui hoje. Porque você tem que ter certeza que você já é um morador das regiões eternas, com Cristo Jesus. Você tem que sair daqui com essa certeza. João 14:1 diz assim, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Meu irmão, quem falou isso foi Jesus, querido. Minha querida, quem falou isso foi Jesus. Então todo homem, toda mulher de Deus, todo cristão, ele tem que ter a certeza absoluta do seu lugar na eternidade. Amém? Nós falamos de cristão,
acho que é Atos 11, não lembro de cabeça agora. Mas foi a primeira vez que a igreja foi chamada de cristão. E quando você vai ver lá, é tão lindo, é 11 ou 12. Quem consegue ver? 11 ou 12. E quando você vai lá, se você puxar um pouquinho para... não lembro o versículo de cabeça, mas se você puxar um pouquinho para cima e ler todo o capítulo, ele vai dizer mais ou menos assim, ó. Barnabé... Oi? 11, não é 11? Não, Atos. Eu acho que é Atos. E ele vai dizer assim, ó. Logo após o apedrejamento de Estevão, entendeu? Logo após o apedrejamento de Estevão, Barnabé, Atos 11, né? Atos 11 o quê? 26? Não. 26, pronto. Atos 11, 26. Vai dizer exatamente assim, ó. Logo após o apedrejamento de Estevão, Barnabé, ele ouviu falar de um homem chamado Saulo e foi até Tarso. Aí você lembra quem é Saulo, né? Aí ele foi até Tarso, atrás desse homem. E pega esse homem, Saulo, e leva para a cidade de Antioquia. Entendeu? E a Bíblia diz que eles ficaram lá 1 ano, meu irmão, pregando nessa cidade. Aí imagina, Barnabé e Saulo, meu irmão, 1 ano pregando em Antioquia. Aí o que acontece depois desse 1 ano, meu irmão? Aquela cidade, as pessoas começam a converter. E dá feita com que o número de cristãos, de homens de Deus convertidos a Cristo vai avançando. Aí a primeira vez que alguém olha e fala, olha, esses aí são cristãos. Entendeu? Então que onde quer que você esteja, entendeu? Sem a necessidade nenhuma de você abrir a boca para falar nada para ninguém, que a pessoa possa olhar no seu comportamento e falar assim, olha, esse aí é um cristão. E que você sendo cristão, você tenha essa certeza dentro do seu coração. Que a última delas é, você tem um lugar na eternidade. Em nome de Jesus. Amém? Então fica de pé, vamos orar, irmãos.